Bom dia! Hoje mais um dia abençoado para a honra e a glória do Senhor. Dia 3 de julho, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso tema, que é equilibrando a vida familiar e profissional com fé. Hoje nós vamos falar especificamente, sobre fazendo a vontade de Deus em todas as áreas da vida. Quem vai trazer esse tema para nós é a minha mãezinha, Hilda Moreno, e é com você, mãe. Amém. Bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um de nós, nos dê um dia na paz do Senhor. E aqui falando o tema, equilibrando a vida familiar e profissional com fé. Esse tema é um tema muito específico, é um tema que me chama atenção, é um tema que fala muito comigo, né? Tanto no coração de cada um de nós, né? Fazendo a vontade de Deus em todas as áreas da vida, né. Esse é o propósito que eu sei que cada uma de nós temos. É essa luta, essa caminhada, né, principalmente quando nós tivemos o conhecimento de Jesus, do amor de Deus pelas nossas vidas. Então o versículo lá em Colossenses 3:23 nos diz: "É tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem". Então esse é um dilema de todos nós, querer agradar o Senhor, querer fazer a vontade do Senhor. Mas muitas vezes o nosso eu, o nosso passo a passo do dia a dia, ele nos deixa muito a desejar, mas sempre é o desejo do nosso coração. E eu sei que Deus, ele é um Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sonda a grandeza e a bondade do nosso coração, né, em tudo que fazemos, em tudo que somos, porque ele conhece o nosso ser, foi ele quem nos fez. E então, hoje esse tema ele fala muito comigo, né, porque é um tema que ele nos conduz no nosso dia a dia, né. Deus ele nos chama a ser íntegro com em todas as áreas de nossas vidas, tanto no trabalho quanto no nosso lar. Então, quando fazemos nosso trabalho com o coração voltado para Ele, não estamos apenas cumprindo a nossa responsabilidade profissional, mas também honrando a Deus em tudo o que fazemos. Então, o nosso ser, ele tem sempre esse sentimento de agradar e fazer a vontade do Senhor. Mas a nossa carne é um ser que sempre tem uma tendência diferente e nos tira do foco, muitas vezes. Mas Deus ele nos agracia com a sua bondade, então ele faz acontecer, né. Mesmo olhando todas as nossas fraquezas, mesmo olhando todas as nossas falhas, o Senhor ele nos conduz àquilo que é necessário fazer, conforme a sua vontade. Então, o equilíbrio entre o trabalho e a família não se trata de dividir tempo igualmente, mas de fazer uma excelência com excelência aquilo que nos é proposto, em todas as esferas da vida. Quando nossa motivação é agradável a Deus em todas as áreas, estamos mais capacitados para equilibrar as nossas prioridades. Então isso nos ajuda a não negligenciar as necessidades, as necessidades familiar em nosso trabalho.
e não deixar que as responsabilidades familiares nos impeçam de ser produtivo no ambiente profissional. Deus, ele deseja que sejamos feitos diligentes, que sejamos em nossas vidas profissionais ou familiar, para que em tudo ele seja glorificado. Deus, ele não dá a sua glória para nenhum. Ele conduz, ele ensina, ele nos direciona. Então, em tudo que fazemos, Deus nos chama para sermos perfeitos em tudo, mas sim fiéis. Ser fiel no trabalho é glorificar a Deus, com excelência, com responsabilidade e ética. Ser fiel em casa é cuidar dos nossos com amor, paciência e presença real. Quando entendemos que o nosso serviço é para Deus, tiramos o peso da cobrança humana, né? O peso que às vezes a gente se responsabiliza por muitas coisas, se sente culpado muitas vezes. Então passamos a viver com propósito, oferecendo o nosso melhor. Então a cada dia nós temos que parar e observar ao nosso redor, e se perguntar a todo momento: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Que estou sendo aquela mãe que deveria ser? Eu estou sendo aquela esposa que deveria ser? Então, tudo nós temos que fazer uma análise, né? E análise dos nossos dias, das nossas vidas. Então, nós temos que ter paciência e presença, né, no nosso dia a dia, tanto no nosso lar quanto no nosso trabalho. Quando entendemos que o nosso serviço é para Deus, tiramos o peso da cobrança humana e passamos a viver com propósito, oferecendo o nosso melhor cada dia. Então, que sejamos assim, aonde a gente passar, né? Seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja em tudo que tivermos fazendo, fazer com amor, com gratidão. Não por obrigação, mas por devoção à vontade de Deus, que honremos em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Então, isso significa dizer sim para o que edifica, para Deus. E lembrar que Ele se importa tanto com a forma como tratamos nossos filhos, quanto com a maneira que lidamos com os desafios profissionais. Então, é, é uma, é o nosso cotidiano é assim, é nessa luta, nessa busca, nesse, nesse equilíbrio. Há 4 pontos importantes para aplicarmos em nossas vidas e familiar, que é fazer tudo com excelência. É uma forma de glorificar a Deus. A espiritualidade verdadeira se expressa também na nossa rotina, né, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Então Deus, ele vê tanto do seu coração, né, o que você está fazendo, ele vê em nós como estamos nos comportando no nosso trabalho, quando nós andando e cuidando das coisas de casa. Então tudo ele vê, ele conhece, ele sabe de nós, de cada passo, né. Então o equilíbrio nasce da intenção de agradar o Senhor em tudo.
Então, ao acordar, a gente faz uma oração, né, pedindo ao Senhor, dizer para Ele como está o nosso dia, entregar para Ele aquilo que a gente deseja fazer naquele dia. Então, todos os dias a gente quer fazer tudo, quer fazer para nós, quer fazer para nossos familiares, quer fazer para os nossos amigos, né. Então a gente tem a cada dia que estar atento, né, atento aos nossos pensamentos, ao nosso ao nosso dia a dia, né, com as nossas atitudes. Então tudo no nosso trabalho a gente tem que tentar fazer tudo com excelência e propósito, né. Cuidar da nossa casa, e ao final do dia, a gente olha para trás muitas vezes e diz: "O que que eu fiz?", né. Então, todas as manhãs a gente tem que ter esse agir, esse cuidado, né, agir com o coração voltado para Deus, com amor, com dedicação, todas as manhãs, todos os dias, né. É um passo a passo a cada dia. A gente tem que se perguntar, tem que sondar os nossos corações cada dia. Então, no nosso exercício prático, ele pergunta, Deus nos pergunta, nos faz essa pergunta todas as manhãs: "Como você pode servir melhor no seu trabalho e em sua casa, fazendo tudo com excelência?". Então, ao iniciar as nossas atividades, nós devemos lembrar de quando fui, quem nós devemos lembrar, né, do que a gente faz. Eu, aqui analisando ontem, né, lembrando do dia a dia, e eu lembro que no meu primeiro emprego, eh, a gente classifica o nosso trabalho, o nosso setor, então eu lembro, assim, nitidamente, eu era inexperiente, né, o meu primeiro emprego, muito novinha, muito, tinha o quê? 15 anos, 16 anos na época, mas eu precisava ter um sustento, entendeu? Precisava ter um sustento. Nunca tinha trabalhado só cuidando de casa, ajudando meus pais, ajudando a minha tia, na época que eu já morava fora de casa, né, eu fui estudar fora, porque na cidade onde eu morava não tinha os estudos necessários, então minha mãe me colocou em outra cidade para eu continuar os meus estudos, fazer o primário, fazer que naquela época era mais difícil, na minha época era mais difícil, morando no interior, todas as escolas só tinham o primário e acabou. E então eu lembro que eu me dedicava, estudava, eu queria aprender tudo, eu queria fazer tudo, porque o meu propósito um dia era ter um trabalho, ter uma renda, para mim poder, continuar os meus estudos e ajudar os meus pais, logicamente, né. Então aos 16 anos eu consegui o meu primeiro emprego e me destinaram a um setor que eu não tinha nenhum conhecimento. Mas eu estava ali para trabalhar e ali eu estava ainda naquela luta de escolher as pessoas para os lugares certos, e eu estava ali no meio de muita gente, porque a loja era muito grande, era né, uma empresa de longe, né, aquela matriz era na época era em Teresina, ixi, Teresina era o centro das capitais, e então eu passei por essa experiência, aí no dia da inauguração, tudo,
eles me destinaram ao setor lá que chamo de conferência, né, mas na verdade era onde fazia os pacotes para entregar os objetos que as pessoas compravam. Era uma loja muito grande. Então me destinaram a esse setor. E esse setor era estranho para mim, muito estranho, por quê? Porque era para fazer o pacote, naquele tempo não tinha as embalagens que tem hoje, não tinha saco plástico, era só aquelas papel de rolo, né, timbrado com o nome da loja, aquela coisa. E eu muito pequena, assim, que eu sempre fui pequena, e eu não conseguia fazer pacotes grandes. E os pacotes pequenos até que dava para levar, eu não conseguia fazer aqueles pacotes grandes. Na hora que eu amarrava, o trem lá desabava. Gente, era uma confusão. E eu de "Meu Deus", comecei a pensar: "O que que eu vou fazer? Eu não consigo fechar esses pacotes grandes, eu não conseguia fechar". E eu me desesperava muitas vezes. Aí eu cheguei para o meu chefe e falei para ele assim: "Tem um lugar mais difícil do que esse, que eu possa ficar?" Aí ele disse: "Tem, um lugar muito pior do que esse". "Esse onde?" Na carteira de cobrança, né, que era onde fazia os crediários, fazia as fichas de identificação do cliente, e era tudo em fichários, né, nesse tempo não tinha computador, assim, não tinha, tinha um computador mas eram aqueles computador que não tinha notebook, não tinha essas coisas. Eu disse: "Meu Deus, o que que eu faço?". Eu disse assim: "Você pode me ajudar?". Aí ele disse: "O que que eu posso fazer por ti?". Ele: "Me troca de setor, me tira daquele lugar porque eu não dou conta não". Aí ele disse: "Mas, né, é tão simples fazer um pacote". Eu disse: "Sim, é muito simples, mas eu não dou conta, porque todos os meus pacotes abrem, principalmente pacotes grandes. Eu não sei fazer". E então ele me destinou àquele setor lá da que era no setor de cobrança, né, onde fazia crediário, onde fazia, e então ali eu me identifiquei melhor. Eu disse: "Você pode me mudar de setor?". Ele disse: "Posso". "É, mas eu vou te dizer, daqui uma semana tu vai correr daqui". Ele disse: "Vamos ver". Então, aí eu tive aquela determinação daquilo realmente que eu queria, né, aonde eu queria chegar. Eu queria crescer dentro daquela empresa, eu queria, né, entregar o meu melhor, mas naquele setor onde eu estava, eu tinha muita dificuldade. Então, eu me direcionei ao chefe e falei aquilo onde estava eu estava sentindo a dor. Então, ele me trocou de setor. E ali, por muito tempo, eu desenvolvi um bom trabalho, né, dando o meu melhor, fazendo o meu melhor, e graças a Deus eu fiquei lá nessa empresa por muitos anos. E então é isso, então tudo que você for fazer, fazer com dedicação, com carinho, com atenção, com equilíbrio, né, para que as coisas fluam conforme aquilo que você deseja que aconteça. E então essas experiências, ela nos faz crescer, né. Em cada tarefa, a gente tem que ter aquela decisão, né, que seja feita, que é aquela decisão de fazer o seu melhor, entregar o seu melhor, fazer a sua a su a e trabalhar com equilíbrio, né, dando equilíbrio, não tentando agradar os homens, mas buscando sempre honrar o teu nome, né, e o nome de Deus. Então Deus, ele nos dá sabedoria e força para servir com amor, tanto no seu trabalho, quanto no seu lar, em todos os lugares. Deus te capacita a fazer o seu melhor. Então, e eu louvo a Deus por isso,
porque ali eu pude mostrar, a minha capacidade profissional. Ali eu pude crescer, eu pude desenvolver e ajudar muitas outras pessoas, né. Então, Deus ele nos faz assim, ele nos leva a dar o seu melhor, a dar a entregar aquilo que você, eh uma certa vez eu li um livro, ele dizia assim: "Quando você for fazer algo, faça por amor", né, não para agradar a si mesmo, mas para agradar aquele que te enviou, que é Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado, né, esse esse zelo, né, para poder desenvolver aquilo que é necessário. Então, todos nós temos que dar o nosso melhor, buscar o nosso melhor, né, para atender a necessidade do nosso próximo. E hoje eu sou muito grata por essa trabalhar com equilíbrio, trabalhar com dedicação, mostrar o seu melhor. E já estamos quase em cima do ponto, né, vamos orar, fazer aqui a nossa oração e Pai, ajuda-me a viver com integridade em todas as áreas da minha vida. Que cada tarefa, cada conversa, cada decisão seja feita como para ti. Que eu encontre equilíbrio na ten não tentando agradar os homens, mas buscando sempre honrar teu nome e dá-me sabedoria e força para servir com amor, tanto no meu trabalho quanto no meu lar, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. E alguém tem algum comentário, quer contribuir com alguma experiência, alguma palavra? É o momento, já estamos chegando no o horário da nossa oração final. Amém. Esse versículo ele é bem forte, né? Em tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E essa questão de gente usar Deus como uma forma de amuleto, tipo, tudo, Deus te abençoe, vai com Deus, nossa, vamos orar e tal. Muitas vezes a gente faz essas expressões, mas não de coração genuíno, né? É mais como, tipo assim, eu fui, é como um automático, tipo, eu já acostumei falar no nome de Deus. Eu acredito que a mesma coisa seria essa questão de fazer as coisas como se fosse para o Senhor, né? Eu acredito que não é uma coisa genuína, porque a nossa tendência natural é a gente fazer ali com a força do nosso braço, porque quando a gente faz para o Senhor, as coisas ficam mais leves, as coisas são conduzidas de uma forma diferente. A gente, em todas as circunstâncias, a gente consegue ir lá e consultar o Senhor primeiro, né? E foi tão difícil entender isso, e até hoje, para mim, no meu dia a dia, eu tenho que fazer isso intencionalmente. Tipo, eu pego aqui para fazer as minhas coisas, para me orar antes, eu falo, Senhor, me ajuda que está difícil aqui, me dê a sabedoria, né, me dê a criatividade e me dê a forma certa de resolver esse problema. Então, assim, hoje eu faço isso, mas tem dia que tem que ser intencional, porque senão eu já chego já fazendo, né, já metralhando tudo, ai meu Deus, está difícil, aquilo todo, e aí depois eu lembro, mas eu não pedi ao Senhor, mas eu não consultei ao Senhor. Então, assim, que o Senhor nos dê essa graça de realmente em tudo, nos detalhes, realmente consultar Ele e fazer realmente para glorificar Ele. A Ju não está aqui hoje, mas a Ju, ela dá alguns testemunhos parecidos, né? Eu acho tão bonitinho ela contando as dificuldades dela no novo emprego. E o tanto que ela pediu ao Senhor, né, por esse emprego, e depois foi o processo, né, pedindo ao Senhor para vencer a cada etapa que ela não conhecia.
todo emprego novo, igual a minha mãe falou, é um desafio, né? Você tem que aprender, tem que se dedicar. Então, assim, quando você coloca o Senhor e vê que realmente tem situações que por você mesmo você não conseguiria fazer, mas o Senhor te deu a graça, gente, é tão maravilhoso. O nosso coração fica assim, cheio de gratidão, né? Fica quentinho, assim, nossa, eu consultei o Senhor e ele se revelou, né? E ele conseguiu resolver de uma forma assim que se não fosse ele, eu não teria resolvido da mesma forma. Então, assim, é algo para a gente refletir, porque não é só um trabalho secular, né? Tipo, no trabalho de bater o ponto ali no CLT, é em todas as áreas da nossa vida, é em tudo. Aqui a palavra fala, em tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. E tem hora que eu me perco nesse processo, mas o Senhor veio hoje me lembrar mais uma vez, né? Que nada pode fugir da presença dele, nada pode fugir realmente da entrega, a nossa entrega todo o tempo a ele. Que o Senhor nos dê a graça de realmente refletir ainda mais sobre esse tema, né, no decorrer do nosso dia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer compartilhar? Se não, a gente vai passar para os nossos pedidos de oração. Lá no grupo, a Jane colocou, né, os pedidos de oração, mas se alguém quiser falar aqui, fique à vontade. Não? Então, vamos orar. Aqui tem um pedido da Jane e o meu pedido, né, que eu nem coloquei meu nome. Então, vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado, papai, por esse dia. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias, ó Deus, são infinitas, ó Pai, infinitas nas nossas vidas. Muitas vezes, ó Deus, nós não conseguimos enxergar a tua bondade, não conseguimos enxergar, ó Pai, o tanto que o Senhor nos cuida, ó Pai, realmente nos detalhes. Mas que o Senhor venha, ó Deus, se revelar a nós nessa manhã, ó Pai, com um sentimento de gratidão, para realmente, ó Deus, colocar diante do Senhor todas as nossas vulnerabilidades, tudo aquilo, ó Pai, que nós temos enfrentado e muitas vezes, ó Deus, estamos carregando, ó Deus, sozinha. Deus, por quanto tempo, ó Pai, por quanto tempo eu caminhei, ó Deus, com o Senhor, como se fosse uma moeda de troca, como se fosse para o Senhor sempre estar ali me abençoando. Mas o Senhor, Deus, me ensina a cada dia que o Senhor é meu papai, ó Deus, que independente das circunstâncias, ó Deus, o Senhor está ali, ó Pai, comigo para realmente me abençoar, para realmente, ó Deus, ouvir o meu clamor. E Deus, eu coloco diante da tua presença esta manhã, ó Pai, a vida de cada mulher que está aqui representada, ó Pai, representando as suas famílias, ó Pai, representando a sua descendência, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, porque a tua palavra fala que a mulher no lar é a coluna do lar. Que o Senhor venha realmente nos dar clareza, ó Pai, do que é essa coluna, ó Pai, do que é realmente ser segundo, ó Pai, o teu Espírito Santo. Deus, eu coloco diante, ó Pai, do Senhor as nossas vidas, ó Deus, porque nós precisamos do Senhor. E assim como diz o versículo, ó Pai, dessa manhã que foi meditado, que em tudo, ó Pai, em todo o tempo, o Senhor realmente, ó Deus, possa se fazer presente nas nossas vidas e que nós possamos, ó Pai, colocar as nossas necessidades, ó Pai, sempre diante do Senhor. Tudo o que formos fazer, ó Pai, nos detalhes, ó Pai. Ao levantar, ó Pai, a lavar uma louça, Senhor Jesus, até resolver problemas mais difíceis, ó Deus, na condução dos nossos filhos, ó Pai, na condução das nossas vidas, Senhor, em tudo, que nós possamos glorificar, ó Pai, e bem dizer o teu precioso nome. Deus, eu coloco diante da tua presença, ó Pai, a vida da Jane, ó Deus, que aqui, ó Deus, com o coração grato, ó Deus, pela vida do seu irmão, do livramento que o Senhor deu para ele ontem, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Ó Deus, é sobre isso, ó Deus, é nos detalhes a gente entender, ó Pai, reconhecer a tua doce mão, ó Pai, nas nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela vida da Jane, ó Pai, da sua família, que o Senhor continue sustentando, ó Pai, livrando de todo o mal e abençoando, ó Deus, para realmente tampar todas as brechas ali do inimigo, ó Deus, com relação, ó Deus, a essa casa, ó Pai, a essa família. Deus, eu coloco também a vida da Regina, ó Pai, na tua presença, ó Pai, que
tanto clamo aqui pela sua família também, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, a vida dela, tirando, ó Pai, as vendas, ó Pai, dos olhos da família no modo em geral, blindando, ó Pai, de todo mal. E também, ó Pai, nesse processo que eles estão vivendo, que eles possam, ó Deus, fazer a brilhante pergunta: o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Porque tudo, ó Pai, é um processo. Tudo, Senhor Jesus, é um ensinamento. E que o Senhor venha, ó Deus, nos fazer, ó Deus, aprender, ó Pai, a confiar no Senhor, ó Deus, nos detalhes, ó Deus, de tudo que vier, ó Pai, nos acontecer, Senhor Jesus, porque tudo tem um propósito do Senhor. Pai, eu também clamo ao Senhor, Deus, pela vida da Tamires, ó Deus, que foi colocada aqui, ó Deus, agora mais cedo, Senhor Jesus, que está passando por problemas difíceis, ó Deus, emocionais, que o Senhor venha, ó Deus, abençoar a tua filha, ó Pai. Como é difícil, ó Pai, como é difícil controlar as nossas emoções, quando o inimigo realmente, ó Deus, já está ali trabalhando, ó Pai, e que o Senhor venha abençoar a tua filha, Senhor Jesus, para que ela possa realmente, ó Deus, blindar a sua mente, ó Deus, do maligno, que ela venha, ó Deus, encontrar forças necessárias do Senhor, ó Deus, para entender o tanto que ela é amada, ó Deus, especial, ó Deus, para o Senhor, que o inimigo, ó Deus, venha em nome de Jesus, ó Deus, cair por terra, ó Pai, porque, ó Deus, ele mexe muito com as nossas emoções, a ponto, ó Deus, de nos